Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos tiveram a noite abençoada aí? Aleluias. O Senhor está neste lugar, aleluia. A presença do Senhor, só há uma forma de nós atraí-la, quando nós desejamos a presença dEle. Engraçado, tem alguém que não deseja? Talvez, verbalmente, a pessoa não faz isso. Mas tem formas de nós fazer, tem maneiras de nós procedermos que a gente afasta a presença dEle, bem como nós podemos atrair a presença dEle. E é o que nós mais precisamos. Eu aprendi que não é natural que o cristão não tenha apetite pelo impossível. Entenderam? Não é natural que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Nós precisamos de ter. Quer dizer, nós ouvimos aqui, o Pedro falar sobre o milagre da sua documentação. Talvez para outros isso aí não é muita coisa. Talvez o milagre que eu preciso não vai fazer muita diferença para você. Talvez o milagre que você precisa também não vai fazer para mim. Mas não importa. Importa que o milagre que eu preciso, Deus está sempre atento para me abençoar. E o que você precisa, isto é a grandeza de Deus. E eu quero falar com vocês nesta manhã sobre um assunto que certamente vai impactar muitos homens que estão aqui. Porque é um assunto, para mim é um assunto mais importante da Bíblia Sagrada. Talvez você possa pensar diferente, mas depois você vai entender como isso é importante. Eu tive o privilégio de escrever um livro sobre pai presente, sociedade diferente. Baseado na minha história de vida, como filho, e na minha história de vida como pai. Quer dizer, talvez os que não me conhecem aqui, eu sou casado há 38 anos, graças a Deus, com a mesma mulher, divorciamos umas 10 vezes, mas antes de assinar o papel nós ajustamos. Aí nós pensamos, não dá não, olha. E das 10 vezes, 9 vezes eu estava errado. Eu sempre tentando uma desculpa para pôr nela. Dando uma de Adão. Esse espírito de Adão segue a gente, Foi a mulher que tu me destes. Eu não pedi, mas o Senhor me deu, então... Só os Adão que estão aqui, diz amém. Tem mais Adão. Você falou solamente. Uns falou amém, outros fez assim, ó. Não tem jeito não. Todos nós somos Adão. Todos nós. Eu quero ler um texto, Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, nós vamos ler o verso 6. Isso, varão. Põe um sol maior aí para mim, vai. Se você pôr mim, não vai fazer diferença nenhuma para mim, que eu não entendo. 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só os homens, diz comigo, e ele converterá
coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, conforme eu disse ontem, né, o pastor falou, eu vou falar sobre orfandade, né? Orfandade. Só para vocês terem uma ideia, a população carcerária brasileira, 70% dela é composta de homens de 18 a 27 anos. 18 a 27 anos. E nós somos a terceira população carcerária do mundo. Então significa que nós temos 70% dos nossos jovens presos. Que os que estão 70% dos presos são jovens, de 18 a 27 anos. Triste, né? Por exemplo, um homem, isso é estatística mundial, o homem, ele é passivo de morrer 21 vezes mais pela polícia do que a mulher. 21 vezes mais. Certo? O filho homem, em um divórcio, ele sofre 3 vezes e meia mais do que a menina. Né? Porque se a mulher, ainda que ela sofra por ausência de pai, se Deus dá a graça para ela, arrumar um marido que presta, ela resolve o problema dela. Entende? Eu tenho um casal de filhos, então eu posso falar isso para vocês. Eu gasto quase que 70% do meu tempo com meu filho, e não com a minha filha. Você pode pensar, você gosta mais do seu filho que a sua filha? Não. Eu gosto de ambos, iguais. Certo? E eu sou apaixonado nela. E ela mais parece comigo. A gente se dá certo em quase tudo. Os pensamentos. Até nas ignorâncias, nós somos iguaizinhos. Eu falo que ela é muito linda, porque é minha cara. Aí ela fala para mim, olha, o senhor nunca vai ter problema de autoestima. Eu falei, para quê? Ora? Se eu não gostar de mim, já começa errado, né? O grande problema das pessoas com baixa autoestima é porque eles não gostam deles. Então, o dia que você aprender a gostar de você, você não vai ter problema com autoestima baixa. Quem gostar de você, ok. Quem não gostar, que diferença faz? Não vai mudar nada. Então, mas o meu maior tempo é com ele. Por quê? Porque a crise maior é do homem. A responsabilidade maior é do homem. Porque Deus colocou sobre o homem a semente da vida. Certo? Nós estamos vivendo uma geração que os homens não querem casar. Estamos vivendo uma geração que os homens estão envelhecendo, começando a amadurecer com 40 anos. Então você vai ver aí, homem de 40 anos, ligando para a mãe, dizendo, mãe, faz um pix aí para mim de 20. Dá vontade de dar uma surra no moleque desse, né? Mãe, minha namorada terminou comigo, mãe, o que eu faço? Aí a mãe, vem cá, bebê. São mães que chamam filhos de 40 anos de bebê. Pai não.
Eu não tenho nada contra se você é Júnior, ok? Se você tem sobrenome Júnior, nada contra. Mas eu nunca fiz isso, nunca permiti. Sempre que eu posso falar para os membros da nossa igreja, não coloca Júnior no seu filho, não. Aí fica chamando Juninho, é Juninho, 50 anos, menina é Juninho. Aí vem aquela coisinha lá. Então, são coisas que a gente está vivendo, né? Uma geração que está realmente machucada. Aí você vê o mundo de norte a sul, leste a oeste. O mundo está em maldição. Guerras intermináveis, né? Eu estava vendo um relatório esses dias atrás da inteligência americana falando sobre o sistema de governo da Coreia do Norte. O atual mandatário lá, aquele monstro, ele sai em todo o país pegando meninas de 11 a 14 anos virgens, ele cria um harém para ele. E a maioria dos pais tem que dar graças a Deus por isso, porque essas meninas vão morrer em casa de fome. Então elas são levadas para se prostituírem com ele e com seus generais. Certo? E coisas horrendas estão acontecendo. Uma guerra interminável na Ucrânia. Eu faço parte da Global Kingdom. A Global Kingdom é uma organização que tem 60 países no mundo, de igrejas. O ano passado, a Global Kingdom, nós levamos 300 famílias para o Brasil, da Ucrânia. E essas 300 famílias foram sustentadas pelas igrejas do Brasil. Nós demos para eles apartamento, de acordo com o número de famílias. Eles não pagaram nada, passagem aérea, casa, comida. O supermercado era feito por X igrejas, por X famílias. E essas famílias foram cuidadas por um ano no Brasil. Um ano depois, compramos passagem para eles, para todos eles, e os devolvemos para a Ucrânia, até que as suas casas fossem reconstruídas. Então, crianças, sobretudo os meninos, foram pegos para abuso sexual, transplante de órgãos e uma série de coisas. Então, o que está acontecendo no mundo? Maldição. Qual é a causa da maldição? Deus precisa converter o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais. Para quê? Para que essa maldição cesse. É a única forma. Eu coloquei aqui, está faltando homens no mundo. Homens, está faltando. Não é homens no aspecto político, profissional, empresarial. Não é isso. Porque nós temos muitos homens bem-sucedidos, profissionais bem-sucedidos, mas eles não são homens pai. Eu estou falando de homens que são pais, que aprenderam a arte de ser pai, a beleza de ser pai, a grandeza de ser pai. Eu sempre falo que o maior propósito de Deus para a minha vida não é ser advogado, que sou contador, pastor, nada disso. É ser pai. É o maior privilégio. Deus chama um camarada chamado José, de um lugar nenhum para lugar nenhum. Quem era José? Quem era José? Nada. Duas páginas da Bíblia falam sobre José.
que a Bíblia fala que ele é um tzadik, né? A história diz que ele é um tzadik. Um tzadik era um estudioso da Torá. Ele queria formar para ser professor. Aí Deus chama esse cara para um único propósito. Qual que é? Ser pai. O que mais José fez? Nada, absolutamente nada. Agora, a Moisés, Deus confiou as suas leis. A Elias, seu ministério profético. E a José, a paternidade. Eu te pergunto, quem foi maior do que todos esses homens? José. Agora, eu fico imaginando, pastor Renato, José criando Jesus. Ele sabia que Jesus não era filho biológico dele, ele teve outros filhos. Ele sabia de tudo isso. Agora, eu fico imaginando como que era essa relação. Porque Jesus trabalhou na oficina de José como carpinteiro. José olhando o tempo todo para Jesus. E vendo que aquele garoto era completamente diferente. Tinha uma graça diferente. Tinha uma presença diferente. Tinha um procedimento diferente. Não no aspecto biológico, porque ele era humano como qualquer um dos filhos dele. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono. Eu não estou falando disso. Senão alguém pode pensar, será que ele era um ET? Não, nada disso. Mas tinha um negócio, uma graça e uma unção indescritível. O moleque era diferente. Deus vê a paternidade como a solução para todos os problemas humanos. Grava isso. Deus vê a paternidade para todos os problemas humanos. Sejam eles, primeiro, pessoais. O ser humano hoje, ele perdeu a sua identidade. Você já viu aí? De manhã o cara acha que é macaco, à tarde ele acha que é formiga, à noite ele acha que é muriçoca. É o que está acontecendo. Você já teve a oportunidade de ver aí um outro carregando um ser humano na coleira, que ele se sente como cachorro. Então, a primeira coisa que o diabo está fazendo no ser humano, com a ausência de paternidade, é fazer você sentir um lixo, descaracteriza você. O ser humano está descaracterizado. Mas quando você tem um pai, é diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque é o pai que dá destino para o menino. É o pai. É o pai que instiga, ele faz com que o garoto, o homem, se torne homem de verdade. É o pai que faz isso, é papel do pai. Certo? Talvez você não consiga entender muito bem, mas é a realidade. Contra fatos não há argumento, não tem jeito. O mundo está de cabeça para baixo por causa disso. Está tudo fora do seu lugar. Certo? O ser humano está fora do seu lugar. Está tornando um bicho. Certo? A beleza do cristianismo é isso, a beleza da família organizada de forma judaico-cristã é isso. É tornar você, de fato, quem você é. A realidade do homem e da mulher, de forma bíblica, maravilhosa. Você vê um povo bonito. A desconfiguração satânica com o ser humano é para tornar o ser humano horrível. Você vê uns caras que é adesivado do pé à cabeça.
Eu falo adesivado, né? Você entendeu? O cara é adesivado todinho. Você não sabe. Parece um mapa mundi. E vai. Então, a primeira coisa que a paternidade resolve no ser humano é a sua pessoalidade. Você passa a saber quem de fato você é. Certo? Quem que eu sou? Segunda coisa, essa questão social. Você consegue interagir na sociedade como ser humano. Você passa a ter compaixão. Você passa a ter misericórdia. Né? Você torna um ser humano com a mente de Cristo. Você não é um bicho. Você não briga à toa, você não xinga à toa, você não mata à toa. As pessoas estão matando e morrendo de graça. Maior loucura. Então, nós estamos vivendo uma sociedade estranha. Qual é o motivo dessas guerras? Qual é o motivo de tanta morte? Qual é a razão do ser humano pegar uma criança e abusar dela sexualmente? Fala para mim. Qual é a razão? É um monstro. E a paternidade gera isso em nós. Observe quando você vai assistir aqueles filmes que tem aqueles serial killers. Todos os filmes, irmãos, todos que eu já assisti, faço questão de assistir, todos os filmes, chega no final, o problema daquele garoto ou daquela garota está no seio familiar, no convívio familiar, no ninho familiar. São abusos, excessos de maldade, enfim, é desse modelo. Então você vai descobrir, você vai entender a importância do seio familiar, beleza do seio familiar. Eu me lembro de um primeiro-ministro britânico, assim que Tony Blair saiu, assumiu um primeiro-ministro britânico, eu acho que era Gordon, não sei das quantas lá. Ele fez ele criou uma lei, mandou para a Câmara dos Lordes lá, para criar uma lei, para taxar mais todos os divorciados. O povo ficou doido, né? Imagina. E virou uma loucura. Aí uma repórter lá do London Times perguntou para ele qual era a razão de ele fazer isso. Simples. Os filhos dos divorciados que dão um problema para a sociedade britânica. Os filhos. Porque quando um pai morre, o filho homem sofre, mas não tanto quanto com o divórcio. Porque o divórcio configura para o filho homem o abandono. Diferente. Então o abandono é horrível. E por isso que o diabo trabalha insistentemente contra as famílias. Por isso que a nossa sociedade está vivendo um caos. Porque a paternidade, ela gera um convívio social melhor. É simples, irmãos, eu sou pastor de igreja. Os meninos que chegam lá e desrespeita os demais nas salinhas, e não respeita ninguém, dá cambalhota, dá voo rasante, vira um peteco na igreja, a maioria não tem pai. Um menino, um filho, uma criança que tem pai, ele não desrespeita um adulto. É sim, senhor, e não, senhor. Porque tem pai em casa. Engraçado, né? A paternidade também resolve problemas emocionais, caos emocional. A Organização Mundial estima-se para 2030, 35% de problemas psicossomáticos na nação, no mundo. Então, quer dizer, mais de um terço da população vai estar correndo atrás de avião.
pega avião. Tudo doido. E na igreja também. Mexe vira, você vai ter Aí você tem que orar. De repente tem alguém do seu lado que não está bem. Mas não olha não, pro lado não. Só disfarça só. Vixe. Tem um doido do meu lado aqui. Esses dias eu estava saindo de casa, né? E a hora que eu moro num bairro bom, né? Não moro na favela não, moro num bairro bom. Subindo devagarzinho no carro, aí veio um carro na contramão, era uma senhora, ela abriu o vidro, achei que ela queria uma informação, ela pôs língua para mim. Não deu nem tempo de reagir. Eu pensei também em pôr língua para ela, mas eu consegui me controlar. Aí eu falei, Jesus amados, 8 horas da manhã. Isso é no final da tarde, né? Está todo mundo estressado. Mas 8 da manhã, falei, Senhor, guarda essa senhora. Então, veja bem, os problemas emocionais estão focados nessa questão de paternidade. Eu me lembro uma vez, um rapaz querendo barulhar minha filha, né? Aí eu chamei o cara lá, vem cá, varão. Falei, você não tem espírito de polícia não, né? Não. O que é isso, pastor? Ficar dando baculejo aí. Falei, vem com esse espírito de polícia aqui pra você ver. Porque tem uns caras que tem espírito de polícia, né? Fica dando baculejo nas irmãs. Gia. Vocês estão vendo? Tá. Aí eu falei para minha filha, você tem 15 anos de idade, qual é a razão de namorar? Qual é a razão? Falei para ela, você não vai casar agora, esse varão tem 19, está fedendo fralda, minha filha. Olha, catinga de fralda. Ela falou, não, pai. Falei, tá fedendo fralda esse infeliz aí. Aí eu chamei o camarada. Falei, quanto é que você ganha, varão? Eu, pastor, estou estudando, minha mãe me dá uma mesada. E você quer namorar com mesada? Com mesada. Você não cria vergonha na sua cara, varão? Como é que você vai casar com a minha filha com mesada? Não, mas não quer casar agora, daqui uns 6 anos. Então daqui a 6 anos você volta. Daqui a 6 anos você volta. Aí volta com um emprego bom. Porque a menina aqui, ó, veste bem, alimenta bem. Olha o tamanho dessa bichona. 1,78 m, a minha filha, essa cavalona top das galáxias aqui, rapaz. Mas não tem mais. Daqui a 6 anos o irmão volta. Fechou? Pai do senhor pro irmão. Beleza, aí foi a vez do meu filho, namorando com uma garota lá, top. E eu mais a mulher, eu mais a minha esposa, esse trem não vai dar certo. Olha, você moça, rapaz, pai e mãe não erra não, hein? Ai, estou apaixonado. Vigia. E o menino apaixonado, homem apaixona fácil, mano. Tal do homem é bobo, meu Deus do céu. E apaixonou. Eu mais eles lendo orando. Vamos orar, vamos tacar oração nesse negócio aí que esse trem vai dar certo, quer ver? Não der fé, a menina termina com meu filho. E o menino entra em crise. Ai, pai, que angústia.
Angústia, rapaz, cria vergonha, rapaz, que negócio de angústia é essa? Ué, você quer tomar uma cachaça? Você vai dormir 2 dias e você vai acabar com esse treco. Não, pai, não vou não. Aí nós conversamos. Falei, Deus sabe o que é melhor para você, rapaz. Vigia, varão. Essa moça não tem nada a ver com você. Nada a ver. Aí, o nosso pessoal da igreja faz eles montam uma equipe lá para ir para a Austrália, no congresso da Hillsong. Beleza. Não tinha ninguém que falava inglês no meio da turma. Aí eles contrataram meu filho, pagou passagem aérea para ele, pagou hotel para ele ser o guia deles, né? E o moleque foi. Falei, vai para a Austrália, essa cabeça vai melhorar. Beleza. Lá na Austrália, ele conhece a menina. Você vê como é que é homem, né? E o moleque volta, uhul, pai, uhul, mistério profundo. Aí eu falei, eu quero conhecer esse mistério. A menina, nós moramos no Rio, a menina mora em Anápolis. Beleza. Uns dias lá, uns 15 dias, 20 dias depois, ele traz a menina para nos apresentar. Quando eu e minha mulher olhamos para a menina, eu falei assim, deu ruim. É casamento. É casamento. É casamento. Falei, nós perdemos o menino. Aí eu falei, minha mulher, sogra, trata bem a nora. Se você não tratar bem a sua nora, nós vamos perder o menino, varoa. Faz tudo para essa moleca. O que ela gosta? Macarronada? Taca a macarronada na menina. E não seja uma sogra chata. A hora que ela tiver com o Jonatas, nosso filho, não fica toda hora, Jonatas, não faz isso, vai dar ruim. Agarra o seu filho depois. Tá? Não fica chamando de meu menino, não faz isso, vai dar ruim com a sua nora. Eu conheço esse trem. Sogro não tem problema com nora, mas com a sogra. Só Ruth, irmãos, que seguiu a sogra. A única que eu conheço. Ah, não. Essa agora eu tenho que beber. Qual o seu nome, minha filha? Casamos o menino. Não deu jeito, sabe? Porque a menina top. Logo, logo aparece um rapaz da igreja, muito tempo na igreja, beirando lá em casa. Falei, o que você está fazendo aqui em casa, cara? Eu não gosto de homem na minha casa, não. Pastor. Não, que coisa sem graça é essa? Fala o que é logo, varão. Mas o senhor me deixou sem graça. Não, fala logo, varão. Aí a minha filha veio, pai, calma, pai. Tá difícil arrumar um homem, pai. Apareceu esse aí. Pega leve. Pega leve, pai. Falei, tá bom. Aí, casaram. Pastor Renato teve no casamento da minha filha. Eu que celebrei o casamento da minha filha. Por fim, a minha mulher falou assim, pelo amor de Deus, acaba logo esse casamento. Você está repetindo tudo. Eu fiquei perturbado. Eu fiquei muito emocionado.
porque eu queria fazer o casamento para não deixar o irmão dele, que é pastor, fazer, porque eu não queria mandar ele beijar a noiva. Essa parte eu não ia fazer, e eu faço com todas as noivas, mas com a minha filha não ia fazer. Na minha frente não, eu ia fazer assim. Quando ele pegou o microfone, a primeira coisa que o infeliz fez foi essa, que o noivo beija a noiva. Você não acredita? Você acredita? Está com calor, minha filha? Então, pai gera, a paternidade faz com que os nossos problemas emocionais sejam sarados. Sabia? A minha relação com os meus filhos, né, gera vida, gera um ninho diferente. E problemas espirituais. Quer dizer, é o pai que conduz o filho a Deus. Sabia? É o pai. Somos nós pais. Deus deixa claro que todos os nossos problemas sociais estão ligados à ausência ou abuso contra os pais ou dos pais. Grava isso aqui. Todos os nossos problemas sociais estão ligados à ausência ou abuso dos pais ou contra os pais. Entende? Um dos maiores ataques do século 21 não é terrorista, sabia? Não é financeiro, mas é o ataque do diabo contra a família. A família. Porque esse é o maior ataque do diabo contra a família. A nossa família tem sido alvo do diabo o tempo todo. O tempo todo. Por isso você não pode dar bobeira. Não há nada que o inimigo queira arruinar mais do que o seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com a sua filha. É tudo que o diabo quer. Arruinar o meu relacionamento com a minha esposa, dela comigo, entre eu e meus filhos, entre eu e meu filho, entre eu e minha filha. Certo? É tudo isso que o diabo quer. Desgraçar nossa família. Então, é muito importante isso. É muito sério. Quantos lares destruídos por falta de compromisso, prioridades equivocadas, discussões desnecessárias. Vocês trabalham muito aqui. Vocês têm que serem cuidadosos com isso. Porque vocês podem ganhar muito dinheiro, mas perder o principal, que é a família de vocês. Então, eu sempre tenho como base para a minha vida financeira Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Concentre-se na bênção de Deus, para que Deus possa te abençoar. Tem que trabalhar? Tem. Filho gosta de presente? Ama. Até hoje, quando eu chego em casa, agora não é mais os meus filhos, são os meus netos. Quando eu chego lá em casa, os meus netos não olham na minha cara, eles olham nas minhas mãos. Meu neto já de 7 anos já ligou: eu quero um Lego. Não quer carrinho barato, gente. Antigamente eu ganhava carrinho de borracha, carrinho de madeira, e estava alegre, de plástico, aquela miséria, o sol queimava ele todinho. Então, mas o que mais nossos filhos precisam, além de presente? Tempo. Tempo. Algumas vezes eu tenho que sair lá da igreja, de algum atendimento, para ir encontrar meu filho com algum problema, com alguma questão que eu tenho que resolver. Certo? Por quê? Porque isso é importante para ele. Então,
Então essas coisas, nós pais temos que fazer leitura, né? Nós temos que estar atentos com isso. Você mãe, ó mãe, fala para ó marido, fulano, beltrano, não está bem não. A mãe consegue ter uma percepção às vezes maior, certo? Se você entende que a nossa causa maior é a nossa família, o resto vai dar certo. Ah, vai dar certo, sim. Porque os nossos filhos não são iguais, irmãos. Você que está aqui, mãe, que gerou 2, 3, 4, 5 filhos, você sabe disso, ó. Você sabe que foi gerado dentro de você, mas não tem nada a ver um com o outro, absolutamente nada. Um diz, pai, beijo, tchau, fui, e está de boa. O outro não sai sem te abraçar, sem te beijar. Aí está no meio do caminho, já liga aí, pai, tudo bem, mãe? Está tudo certo. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Certo? Deus, quando criou a raça humana, Ele estava construindo o quê? Uma casa, uma família. Outra coisa importante, pai não é título, irmãos. Nunca foi. Pai é uma função, é uma posição. Deus nos chamou para isso. Nos chamou para isso. Hoje eu tenho esse entendimento, certo? Eu recebo muitos convites para almoçar fora, com autoridades, enfim, aquela turma toda. Mas 90% dos convites eu não aceito. Sabe por quê? Para ir para minha casa, almoçar com a minha família. A gente senta juntos lá e conversa. E fica lá conversando. Porque nós pastores, a minha função de pastor não é pregar, nem ser mestre, nada disso. A minha função principal é pastorear, é cuidar. Agora, se eu não cuido bem da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja? Me conta. Tem alguma coisa errada nisso. Meu primeiro rebanho é a minha casa. Meu primeiro rebanho. Minha esposa, meus filhos e agora meus netos. Esse é o meu principal rebanho. Depois vem a igreja. Se eu cumpro bem o meu papel em casa, eu não vou ter dificuldade para fazer isso na igreja. Nenhuma dificuldade. Nenhum problema. Tem um historiador brasileiro que se chama Carl Zimmermann. Ele escreveu um livro, Família e Civilização. Olha que coisa interessante esse cara. É um historiador muito inteligente. Ele diz que no final do século XX, 2 milhões de meninas se prostituirão para sustentar uma criança gerada fora do casamento ou para sustentar algum vício. Então veja bem, 2 milhões de meninas, elas vão se prostituir por 2 motivos. Primeiro, para sustentar uma criança fora do casamento ou para sustentar um vício. Isso está linkado aonde? Paternidade. Você, pai, que está aqui, que tem filha, adolescente, criança, se você, pai, aprende que a sua filha precisa de ser tocada por você, abraçada por você, amada por você, que você libere palavras de amor para ela, de firmeza, você é bonita, você é maravilhosa, você é uma bênção. Essa menina, ela vai crescer sem a necessidade de que outro faça isso. E quem é esse outro? Pode ser um Zé Ruela. Ora. Mas se você, pai, faz isso e cumpre isso, muda as coisas, ora. Muda todas as coisas.
Então, não 2 milhões de crianças, meninas. Elas vão ter filhos fora do casamento. Então elas vão ter que continuar prostituindo para cuidar dessa criança, uma criança cuidando de outra criança, ou então para sustentar um vício. E diz mais, 50% de adolescentes e jovens brasileiros são sexualmente ativos. E a menina não percebe isso. Uma moça, uma menina que tem filhos antes dos 16 anos, ela traz danos terríveis no seu corpo. Porque a bacia de uma mulher é formada após os 16 anos. Então, se ela gera um filho antes disso, ela vai ter problemas. Uma menina de 15 anos, 14 anos, 16 anos, e pronto, aí que ela faz um aborto, ela vai trazer sequelas, não é só no seu corpo, ela vai trazer sequelas na sua alma. E qual a razão disso? A ausência de pai. A ausência de pai. 2 milhões de abortos são praticados anualmente, dos quais a maioria feito de forma clandestina. E muitos desses abortos feitos de forma clandestina, as meninas morrem. Porque é feito de qualquer jeito. É como se fosse feito num açougue, não é feito numa clínica, num hospital, obedecendo todos os critérios de saúde. Não. Certo? A Organização Mundial de Saúde afirma que 20% dos adolescentes sofrem de depressão. E um dos fatores observados, sabe qual é? Baixa autoestima. E quem que faz com que essa autoestima melhore? Pai. A minha menina, quando estudava, ela tinha 7 anos, ela era a menina maior da sala. E as meninas, coleguinhas, começaram a chamar ela de girafa. Que todas batiam no ombro dela ou abaixo. E ela começou a chegar em casa assim, ó, com as pernas meio tortas. E a minha mulher, muito observadora, nós fomos procurar saber o que estava acontecendo. Aí ela é muito na dela, tal. Outro detalhe, filho não conta tudo para pai não, hein? Não entra nessa não. Eu tenho certeza que conta. Mentira. Conta não. Não conta. Eu estou falando que eu fui, mas a minha esposa muito presente na vida dos nossos filhos. E muitas coisas eu descobri depois, de adulto. Agora já era. Aí nós fomos conversar com ela. E ela disse, as meninas lá ficam me chamando que eu sou girafa, que eu sou atrasada, tarará, parará. Aí eu falei para minha mulher, isso é problema meu. Vem cá, minha filha. Deixa eu te contar um negócio para você. Você não tem noção. O tanto, me desculpa as baixinhas, tá? Foi só um problema pessoal lá em casa. Eu falei para ela, você não tem noção, tanto que uma mulher grande é top, é maravilhosa. As baixinhas é problema. As baixinhas aqui, por favor, não leva isso a sério, tá? Eu falei para ela, olha a sua avó, a minha mãe, o tanto que ela é brava. Minha mãe é dura, minha filha, você sabe. Pai, é verdade. A minha avó é muito brava. Isso porque ela é baixinha. Você vai ficar uma chona grande, enorme. E linda, mulher grande, minha filha, é um negócio mais chique do planeta Terra. Aí ela, o senhor está certo. Já melhorou. Pai faz isso, olha. Pai faz isso. Certo. Aí eu passei a elogiá-la mais. E aí, poderosa, como é que você está? A prova disso que no celular meu, eu coloquei lá, Jéssica, a poderosa. Então ela olha lá, e hoje, né? Então, olha o tanto que isso é importante. Olha isso aqui, em um congresso americano que eu vi,
sobre saúde mental, os jovens preparam um congresso de psiquiatria lá na Califórnia. O tema era como preparar a juventude para o século 21. Esse era o tema. Mas tinha um subtema. Qual que era um dos subtemas? O papel da autoestima no meio dos jovens e adolescentes. Depois de 10 dias chegaram à seguinte conclusão: que 30% dos jovens americanos não se tornarão cidadãos produtivos, porque não se sentem bem consigo mesmos. Então chegaram à seguinte conclusão, nesse seminário, que 30% dos jovens americanos não vão conseguir chegar muito longe, porque eles não se sentem bem consigo mesmos. A autoestima deles é tão baixa, que não adianta você fazer muita coisa. E olha o que Freud disse, aquele maluco, ele tem muitas coisas boas. O amor próprio é obrigatório em uma existência satisfatória. É uma das coisas que eu ensinei para os nossos filhos. Porque você, pai que está aqui, por favor, ouça que eu vou te orientar. Porque eu tenho graduação nessa área. Eu sou psicanalista clínico, neuropsicólogo. Então, o que eu aprendi? Você tem que trabalhar a autoestima do seu filho? Sim, mas muito mais você trabalhar as emoções dos seus filhos. Aprenda a trabalhar as emoções deles. Primeiro, mostrar para eles que ninguém é obrigado a gostar deles. Ponto. Ninguém é obrigado a gostar de você. Não. Eu estou na igreja. Mesmo assim. Então, primeiro, você entende isso. Você já trabalha o menino. Por quê? Porque na escola, lá existe a seleção. A turminha dali, a turminha de lá, a turminha de cá, e vai expurgando os nossos filhos. E aí, em casa, você tem que trabalhar isso, pai. Então, eu falava para minha filha, falava para meu filho, às vezes chegava chorando em casa, papai, fulano me tirou do grupinho. E daí? Vai para outro, varão. Vai ter um grupo que eles vão aceitar você, que eles vão querer você, ora. Se não, forma o seu grupo. Então, você vai trabalhando a cabeça das crianças. Porque tem adulto hoje que fica chateado, angustiado, porque fulano não cumprimentou ele. E quem é obrigado a cumprimentar você? Fala para mim. Você tem que saber lidar com isso. Então você vai observar que o problema não é o outro, ok? O problema é quem? É você. Quando você resolve a sua vida com você, tudo torna-se mais fácil, irmãos. Você passa a ter amor próprio, porque existe circunstância para tudo. Alguém talvez passa perto de você e não te cumprimenta, não é porque não quer te cumprimentar, é porque está no mundo da lua. Eu tenho esse problema. Minha mulher já falou. Se eu sair daqui para resolver um problema lá na frente, em via de regra, eu passo perto da maioria de vocês, nem vejo. Porque eu estou concentrado lá. Em via de regra, homem é unidirecionado. Mulher que consegue dar mamar para o menino, ferver o leite e pegar o lixo e jogar lá. Homem faz isso? Nunca. A minha mulher já me testou várias vezes, fica de olho no leite, e eu ligado. Aí, eu não sei o que acontece, coça minhas costas, eu faço assim, e o leite derrama. Eu falei, isso é prova. Então, muitas vezes ela já brigou comigo por causa do infeliz do leite. Sabe? Eu ficava ligado. Mas eu não sei o que acontecia, era um segundo de extração, o leite derramava. Então, isso é importante. Nós sabemos trabalhar isso aí. Os nossos meninos, trabalhar o emocional deles. Porque isso acontece, irmãos. E muitas coisas que acontecem no nosso meio, é Deus cuidando de mim, é Deus mostrando a minha deficiência. Que eu não tenho que ser dependente do amor, do cuidado, do carinho de ninguém. Nada disso, nada disso. Certo? Você tem que ter a sua experiência
de tal forma de entender que gente é gente, olha. Tem gente que está bem hoje, mas já não está bem amanhã, faz parte, olha. Eu gosto muito desse psiquiatra chamado Rose Campbell. Em seu livro Amar Realmente Seu Filho, ele fala o seguinte: em todas as minhas leituras e experiências, nunca soube de uma pessoa sexualmente desorientada que tivesse tido um pai sensível, amoroso e equilibrado. Vou repetir para você. Em todas as minhas leituras e experiências, nunca soube de uma pessoa sexualmente desorientada que tivesse um pai sensível, amoroso e equilibrado. Em via de regra, os problemas sexuais com as nossas crianças, nossos filhos, depende desses detalhes aqui. A sensibilidade do pai, carinho do pai e o equilíbrio. Equilíbrio. É assustador, mas o que os adolescentes hoje estão envolvidos com pornografia é um negócio maluco. Maluco. Você não tem noção. Quer dizer, fora os adultos, né, que está cheio. Então, quando você abre porta de pornografia para sua casa, você está abrindo a porta da sua casa para demônios. Grava isso. O demônio entra com a porta que você abriu. Toda a sua casa está sujeita à ação satânica nessa área sexual. Você não pode permitir isso. Nunca, 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 nunca. Certo? Deus nos chama para liderarmos. E de que forma? Primeiro, servindo de modelo. Minha mãe bebia muito e fumava e dizia: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Resolve? Não, não. Abraão Lincoln disse uma coisa interessante, ele fala o seguinte: só existe um jeito de ensinar uma criança no caminho em que deve andar, é trilhando você mesmo. Aleluia. Um bom exemplo, irmãos, vale por 1000 sermões, sim ou não? É o que eu procuro fazer na minha casa, né? Com toda falha, com toda dificuldade, certo? Eu sempre procurei ser exemplo aos meus filhos, em tudo, sobretudo para meu filho homem. Olha, cara, a palavra nossa tem que ser reta, não pode fazer curva, não pode. É sim, sim, não, não, porque é a palavra de Deus que diz isso. Olha. Então você tem que ser cuidadoso, muito cuidadoso. O que você faz tem muito impacto, tem mais impacto em seu filho do que todas as repreensões que você dar a eles, você possa dar a eles. Porque subir no púlpito para pregar, irmãos, não é difícil. Se você tiver um pouquinho de talento, vai longe. Isso não é problema. Agora, caráter é diferente. Aí é diferente. Quando eu subo no púlpito da minha igreja para pregar, está lá sentada minha esposa, meu filho, minha nora, minha filha, meu genro e meus netos. Estão todos comigo. Por que você acha que eles estão comigo? Porque o que eu falo em cima do púlpito é o mesmo que eu falo lá dentro de casa. Senão eles não estariam comigo. Quem te conhece mais do que seus filhos? Ninguém. Ninguém. É fácil? Não. Vale a pena? Vale. Vale a pena. Vale a pena. Certo? Vale a pena. Porque você cria um legado. Um legado de justiça, um legado decente. Né? Porque Deus é Deus de descendência. Deus de Abraão. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Outra forma que você serve de exemplo, cultivando lembranças. Grava isso aqui. Lembranças são mais importantes do que coisas. Sabia? Então você precisa cultivar lembranças nos seus filhos.
Você que tem filho homem e filha mulher, vou te dar uma dica para você. Sai com toda a família, ótimo. Mas aprenda a sair individualmente com seus filhos. Tem almoço que só eu e Jonas almoçamos. Tem outro que só eu e a Jéssica. Tem outro que é todo mundo. Certo? E aí você vai fazer uma leitura. Quem é que tem mais necessidade de você? Isso é muito importante. Lembranças. Esses dias atrás eu estava conversando com a Jéssica. Falei assim, Jéssica, me conta uma lembrança maluca aí nossa. Ela falou assim, o senhor lembra um dia que nós estávamos no shopping? Eu falei, me conta aí direitinho. Eu tinha 7 anos de idade. Ela tem 33, hein? Hoje. Eu falei, não estou lembrado, me conta aí. O senhor foi lá para o 2º andar, eu e minha mãe estava passando no térreo, o senhor pegou uma caneta e fez assim, ó. Eu imaginei que a hora que ela ia passar, e soltei a caneta. Não para pegar nela, mas para pegar próximo dela. Só que a mãe dela parou. Aí veio um tiozinho. E pegou na cabeça do tiozinho. Aí a Jéssica falou assim, mãe, é meu pai. E o tiozinho olhou para cima e ó, eu vou vazar. Não é lembrança muito boa, né, gente? Mas isso fica gravado na cabeça do menino. Porque eu mais o Jonas, as nossas conversas é mais, assim, profissional e espiritual. A minha conversa com a Jéssica é mais esculhambação. Então, ela é mais esculhambada, igual eu, então na esculhambação a gente dá certinho. Mas o Jonas é mais redondinho, né? É mais... Aí nosso negócio é mais na área profissional. Agora que ele está começando a ficar esculhambado. Mas ele é mais retinho, né? Ele é mais igual a mãe dele, mais a Jéssica já. Então, você lidar com essas coisas é muito importante. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, ouça isso aqui, 2 famílias do século XIX, eu vou citar aqui 2 famílias que eram contemporâneas do século XIX, Max Jukes e Jonathan Edwards. Max Jukes era um homem normal, que era um bebum, o cara vivia bebendo, aprontando, e Max Jukes era um pastor. 560 membros da família, 560 descendentes da família Max Jukes. Grave isso aqui, 560 descendentes da família Max Jukes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 deles assassinos profissionais. 100 ficaram conhecidos como beberrões, e mais da metade das mulheres tornaram-se prostitutas. E o governo americano gastou com eles $1.250.000, século XIX. Uma fortuna, né? Para a época. 1.394 descendentes da família de Jonathan Edwards. 864 receberam diplomas universitários. 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários. 3 elegeram-se senadores dos Estados Unidos. 3 governadores. 30 foram juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais militares, 100 missionários e pregadores famosos. 80 desempenharam funções públicas importantes. 3 prefeitos de grandes cidades. 1 foi superintendente do Tesouro americano. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. E nenhum membro da família Jonathan Edwards o governo americano teve $1 de gasto com eles. Eu te pergunto, a bênção existe? E a maldição? Também existe. Eu quero finalizar dizendo para você, a Bíblia não é um jornal para que você leia ela superficialmente. A Bíblia é uma mina de tesouros inexploráveis, que precisa ser explorada. Homens bem-sucedidos, grava isso, homens bem-sucedidos fazem diariamente o que homens fracassados não fazem. Então você, homem que está aqui, você precisa ter uma rotina de vida com Deus.
de tempo com Deus, é o que vai fazer diferença na sua casa. Toda a diferença. Toda a diferença. Eu quero pedir a todos, por favor, coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero pedir, por favor, todos os pais, só o pai, vem aqui à frente, só os pais. Fique aqui um lado do outro, por favor. Só os pais. Ficam todos aqui, ó. Olha aqui para mim, fica aqui um lado do outro, por gentileza. Isso, vem. É para facilitar, para que todos fiquem aqui. Que beça, deu homem. Só os homens que estão aqui na frente, só os homens de verdade, diz amém. Amém. Você percebeu alguém do seu lado que não falou nada? Não, né? Ouça isso aqui, irmãos, presta atenção. Pastor, cadê o pastor da igreja? Vem cá, pastor. Eu vou ler um texto para vocês, e depois nós vamos orar com vocês. Ouça isso aqui. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluia. Essa é a ordem de Deus para nós. Neemias estava reconstruindo o muro. Muro fala reconstruir, construção de muro fala de proteção. Estava lá um bando de hipócritas desanimando o povo. Vocês são coitados, vocês não são nada. Neemias reúne os homens, e fala para eles: lutem por seus irmãos. Lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A ordem de Deus para mim e para todos vocês é lutar. Lutar pela nossa casa, lutar pelos nossos filhos, lutar pelas nossas filhas, para que Satanás não toque na nossa casa. Certo? Eu contava ontem para o Rafael, eu estava ouvindo, um pedófilo americano contando para o repórter qual era a estratégia dele para sequestrar crianças, sobretudo crianças homem, menino. É assim que o diabo faz, que se destrói o menino, destrói a semente da vida. Então o cara estava falando para o repórter qual o sistema, qual a mecânica, qual a estratégia que ele usa. Primeiro ele faz o seguinte, ele falou para o repórter: primeira coisa, eu olho o perfil do menino, fui com a cara do menino, fechou. Depois disso, ele vai pesquisar quem é o pai do menino. Se o pai do menino oferece resistência ou não. Se ele perceber que o pai do menino é frouxo, é fraco, a criança é presa para ele. Mas se ele perceber que o pai do menino é valente, ele cai fora. Ele cai fora. E é óbvio, toca num filho meu, toca num filho seu, o que você vai fazer? Boca aberta? E o cara sabe disso? Ele sabe disso. Os caras se especializaram nisso, pastor. Quando eles veem o pai frouxo, fraco, a criança é presa fácil para ele. Um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson,
ele fala o seguinte: homens bons são homens perigosos. Na hora eu não entendi, mas depois você vai pegar o contexto. Quando ele fala que homens bons são homens perigosos, são homens que morrem e matam pela sua família, homens que lutam verdadeiramente pela sua família, homens que dão a vida pela sua família, homens que não vai deixar barato um abusador desse tocar no filho dele. Lógico que não. Então ele fala que homens bons são homens perigosos por causa disso. Então eu quero abençoar vocês. Vocês são responsáveis por uma geração que está vindo aí, ó. Uma geração de homens decentes, meninas decentes, pessoas que vão fazer diferença. Mas a Bíblia aqui está dizendo: lutem por seu filho, por sua filha, por sua esposa e pela sua casa. Estamos juntos nessa, Almeida? Firme? Então, levanta as suas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos esses homens. Nós declaramos homens fortes, homens cheios do Senhor, homens apaixonados pela sua palavra, homens apaixonados pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, todo espírito maligno de tristeza, de angústia, de fraqueza, saia desse meio, Senhor. Nós abençoamos esses homens. Espírito de vício, cesse, vai embora. Espírito de fraqueza, vai embora. Em nome de Jesus, eu libero a vida de Deus sobre esses homens, o poder de Deus sobre esses homens, a graça de Deus sobre esses homens. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esses homens lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Vamos embora, dá um abraço um no outro aí. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo.